Hoje a gente vai falar sobre torção. A torção é um conceito matemático que tenta capturar aquela ideia intuitiva de quão rápido uma curva escapa de um plano. Uma curva que está totalmente dentro de um plano vai ter torção zero. Uma curva que escapa daquele plano lentamente tem uma pequena torção. Já uma curva que escapa rapidamente de cada plano onde ela está localmente inserida tem uma torção grande. Essas três curvas que foram desenhadas na tela exemplificam a situação. A curva da esquerda tem torção zero, a da direita tem uma torção maior, enquanto que a do meio intermediária. Começamos analisando o comportamento da derivada em relação a S do vetor binormal unitário. O vetor binormal unitário é o produto vetorial do vetor tangente unitário com o vetor normal unitário. Usando a regra do produto, a gente vê que a derivada de t vezes n é a derivada de t vezes o vetor n mais o vetor t vezes a derivada de n. Observem que como o produto vetorial não é comutativo, eu não posso substituir a ordem t vezes n e n vezes t. Então a ordem foi preservada na regra do produto. A gente sabe que a derivada do vetor tangente unitário em relação ao comprimento de arco é a curvatura vezes o vetor normal. Dessa forma, o primeiro produto vetorial na regra do produto é nulo. Isso porque a derivada de t em relação a s é na direção do vetor normal. E o vetor normal multiplicado pelo vetor normal é zero, porque o produto vetorial de dois vetores iguais é sempre nulo. Sendo o dB/ds igual ao vetor tangente unitário, produto vetorial, o dN/ds, a gente observa pelas propriedades do produto vetorial que o dB/ds deve ser ortogonal simultaneamente ao vetor tangente unitário t e ao vetor derivada de n em relação a s. Temos também, pelo teorema que demonstramos anteriormente, que a derivada de b em relação a s precisa ser ortogonal ao b, porque o b é um vetor de norma constante. Nesse momento, nós dispomos de duas informações muito importantes a respeito dessa derivada. Esse vetor, que é a derivada de b em relação a s, é perpendicular simultaneamente ao vetor tangente unitário e ao vetor binormal unitário. Portanto, ele está obrigatoriamente na direção do vetor normal, que é perpendicular tanto ao t quanto ao b. Ele pode estar na direção e sentido da normal, como ele pode estar na direção e sentido contrário à normal. Finalmente, podemos escrever que dB/ds é uma constante multiplicada pela normal. Existe uma escolha histórica de chamar essa constante de menos tal, onde tal é a torção. A escolha de um sinal negativo artificialmente inserida ali é para garantir que a hélice destrógera tenha torção positiva e a hélice levógera tenha torção negativa. O módulo da torção pode ser facilmente obtido dessa expressão. Aplicando a norma de vetor a ambos os lados daquela definição de torção e usando o fato que o vetor normal unitário tem norma 1, nós obtemos imediatamente que o módulo da torção é a norma da derivada do vetor binormal em relação ao comprimento de arco. A nossa habitual mudança de variáveis permite escrever o módulo da torção em termos da parametrização da curva. O módulo da torção é, portanto,
o módulo da derivada de B em relação à parametrização dividido pelo módulo do R'. Da mesma forma como o raio de curvatura foi definido como o inverso da curvatura, a gente define o raio de torção como o inverso da torção. O raio de torção é usualmente denotado pela letra grega sigma.